Bom, pessoal, vamos iniciar mais uma etapa das nossas aulas. Vamos relembrar como calcular raízes. Primeiro, raiz exata. Raízes que têm valor exato. E depois vamos pegar exemplos de raízes não exatas. Para obter uma raiz de um número, é necessário se fatorar este número, quando não se sabe, o valor exato dela, ou não se tem certeza do valor. Muitas vezes, em um problema, temos que calcular uma raiz e não sabemos o valor dela. O ideal é olhar para uma operação de radiciação e saber o resultado. Por exemplo, se eu perguntar a você, raiz de 4. Raiz do número 4, para quem está lembrado do mínimo de matemática, lembra que o resultado é 2, porque 2 elevado ao quadrado, ou 2 vezes 2 dá 4. Quanto é a raiz quadrada de 9? Raiz quadrada de 9 é igual a 3, por quê? 3 vezes 3, 9. Quando não se sabe o valor da raiz, como por exemplo, observe no nosso exemplo, a raiz quadrada de 2025. Não é simples uma resposta disto. Então se parte também para a fatoração. Observe como é importante a ideia de número primo. O número primo ele é utilizado em MMC e MDC, como vimos no vídeo passado, e também é utilizado no cálculo das raízes. Vamos ver como é que a fatoração com números primos pode nos ajudar a calcular uma raiz. Preste atenção. A raiz de 2025. Vamos iniciar o processo de cálculo da raiz. A raiz de 2025 ela pode ser calculada inicialmente fazendo a fatoração de 2025. Vamos pegar o número 2025 e fatorar. Bom, não é fácil esse processo. Bom, e como é que eu vou fazer isso na prova de um concurso, professor? Observe, não é necessário, é claro, se fazer imediatamente uma questão dessa. Eu costumo dizer que existem questões na prova que é necessário tempo. Você vai perceber isso fazendo provas de concurso público. E essas questões devem ser realizadas depois de tudo ser feito na sua prova. Eu já fiz a prova de português, já fiz a prova de informática, já fiz a prova de direito constitucional, direito administrativo, então agora parte para matemática. Tá bom? E aí você vai ter a tranquilidade para resolver problemas dessa natureza. Vamos ver aí. 2025 é divisível por 3. Por que é divisível por 3? Lembrando regra de divisibilidade, porque a soma dos algarismos dá 9. 2 mais 2, 4, mais 5, 9. É divisível por 3. Então vai ficar 20 por 3. O resultado é 6 vezes 3, 18. Vai sobrar 2. Aí baixo 2 fica 22. 22 por 3 dá 7. 7 vezes 3, 21. Para 22 sobra 1. E este 1 adiciona-se ao 5. Coloca-se ao lado do 5. 1 e 5 forma 15 por 3 dará 5. Então dividindo o número 2025 por 3 dá 675. E resta o 0. Continua na divisão por 3 novamente? Sim, porque se eu somar os algarismos, 6 mais 7, 13, mais 5, 18, é divisível por 3. 6 por 3, 2. 7 por 3, 2, novamente sobra 1. E forma 15 por 3, 5. Novamente é divisível por 3, porque se eu somar 2 mais 2, 4, mais 5, 9. 225 tem soma dos algarismos 9, é divisível por 3. 22 por 3. 22 por 3 dá 7. 7 vezes 3, 21. Fica 15, então 15 por 3, 5. Novamente divisível por 3? Sim, porque a soma dá 12. 7, 5, 12. 75 por 3, 25. Agora é divisível por 5, que dará 5. E novamente por 5, que dará 1. Bom, este número, 2025, pode ser fatorado como 3 elevado à quarta potência. 3 elevado à quarta. Ou então, podemos escrever assim, 3 elevado ao quadrado, que multiplica novamente 3 elevado ao quadrado, que multiplica 5 elevado ao quadrado. Por que eu coloquei todos elevados ao quadrado? Porque esta raiz é uma raiz quadrada. Talvez você não lembre, mas quando não aparece o índice da raiz, este 2 que eu acabei de escrever é o índice da raiz. Essa raiz é uma raiz quadrada e não precisa ser escrito. Então, como temos a raiz quadrada de 2025, podemos reescrever da seguinte forma. Raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado vezes 3 elevado ao quadrado vezes 5 elevado ao quadrado. Bom, observe o seguinte, vamos relembrar uma propriedade da radiciação. Quando eu tenho observação, isso aqui é uma propriedade das raízes. Quando eu tenho a raiz de 2 mais, vamos colocar melhor,
raiz do número 4, que é exata, mais a raiz do número 9, isto não pode ser escrito como raiz de 4 mais 9. Esse resultado, ele não é correto. Essa igualdade não existe. A raiz de 4 mais a raiz de 9 não é igual a raiz de 4 mais 9. Observe, quanto é a raiz de 4? 2. Raiz de 9, 3. 3 vezes 3, 9. E 4 mais 9 dá 13. Logo, eu não posso separar uma soma em duas raízes. Agora, o produto. Observe o produto. Olha o que acontece quando temos um produto. Raiz do número 4 vezes raiz do número 9, ele é exatamente igual a raiz de 4 mais 9. 4 vezes 9. Observe, quanto é a raiz de 4? 2. Quanto é a raiz de 9? 3. 4 vezes 9, 36. E a raiz de 36 é 6. Observe que 4 vezes 9 é 36 e a raiz de 36 é 6. Logo, uma raiz de 4 vezes 9 pode ser escrita como a raiz de 4 vezes a raiz de 9. Onde é que eu quero chegar? Nisto aqui, ó. Quando temos um produto de termos dentro de uma raiz, eu posso separar. Quando tem uma soma, não. A matemática permite separar este produto em várias raízes. Raiz quadrada de 3 ao quadrado, raiz quadrada de 3 ao quadrado, raiz quadrada de 5 ao quadrado. Observe que raiz quadrada de 3 ao quadrado é o mesmo que a raiz de 9. E a raiz de 9 é 3. Raiz quadrada de 3 ao quadrado é a raiz de 9. 3 ao quadrado, 9, que é o próprio 3. Ou seja, eu posso eliminar a raiz quando o índice da raiz é igual ao expoente. Posso eliminar a raiz. E a raiz quadrada de 5 ao quadrado é o mesmo que a raiz quadrada de 25. 5 ao quadrado é 25. Logo, sai da raiz e fica 5. Temos então o valor da raiz do número 2025. Será 3 vezes 3, 9 vezes 3, 3 vezes 3, 9 vezes 5, 45. Então a raiz de 2025 é 45. Tá bom? Então este é um método para encontrar uma raiz caso na prova seja necessário. Tá bom? O que nós vamos treinar aqui é para relembrar uma série de operações que normalmente a pessoa esquece, né? Você terminou uma faculdade e agora vai fazer um concurso público. Então, foram anos na faculdade, muitas vezes que não viu matemática, que não é da área de exatas. A pessoa fez um curso de Direito, a pessoa fez um curso de História, fez um curso de Geografia, fez um curso de licenciatura em Letras, então quer fazer um concurso público onde tem matemática. Então é necessário rever esses vídeos e essas operações matemáticas antes de iniciar o estudo de matemática. Tá bom? Eu espero que tenha servido o nosso exemplo. Só vamos comprovar que realmente 45 é raiz. Como é que eu comprovo que 45 é raiz? Simplesmente fazendo isto. Pega-se o valor 45, multiplica-se por ele mesmo. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 4, 20. E 2, 22. 4 vezes 5, 20. 4 vezes 4, 16. E 2, 18. Se somarmos, ó, 5, 2, 10, vai 1 e 1, 2. Então está aí. O produto de 45 vezes 45 dá 2025. Logo, 45 é raiz de 2025, raiz quadrada. Nosso próximo exemplo, vamos um pouco mais rápido agora. 1728. Vamos calcular a raiz agora, só que a raiz cúbica, raiz de índice 3. Então vamos fatorar. Vamos fazer a fatoração de 1728. É divisível por 2, dará 8. 64. Divisível novamente por 2, que dará 4, 3, 2. Divisível novamente por 2, que dará 2, 1, 6. Por 2, que dará 1, 0, 8. Por 2, que dará 54. Que agora, por 2, dará 27. Que por 3, agora muda, 27 é por 3, não é por 2 mais, que dará 9. Que é novamente por 3, que dará 3, e por 3, que dará 1. Bom, agora temos aí a fatoração de 1728. Vamos fazer grupos com potência 3, porque o expoente, né, o índice da raiz é 3. Então, 2 à terceira, 2 à terceira, 3 elevado à terceira. Então, veja que não é tão demorado assim. Né? Claro, só é ter habilidade em cálculo. À medida que você vai estudando matemática, essa habilidade vai sendo desenvolvida ou reaprendida, né? Que você já teve essa habilidade.
Então, o resultado disto aqui, dessa raiz cúbica, é raiz cúbica. Você já pode separar de 2 a terceira, que multiplica a raiz cúbica de 2 a terceira, que multiplica a raiz cúbica de 3 a terceira. Veja que eu já escrevi separado as raízes, porque é um produto. Não precisa escrever dentro de uma só raiz. Então, ó, temos que eliminar, ó, cancelar a raiz, ó, como coincide os índices. E o resultado é 2 vezes 2, 4 vezes 3. Ó. O resultado é 12. Então, a raiz cúbica de 1728 é igual a 12. Então, eu espero que você tenha conseguido. Como eu disse, né, reveja esses vídeos, pare sempre o vídeo, faça os cálculos, depois corrija. E aí, você vai ver que vai ganhar habilidade no cálculo da matemática. A matemática começa a partir disto, das operações básicas de adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação dentro do conjunto dos números naturais. Depois veremos inteiros, racionais, reais. Bom, gente, para o nosso próximo exemplo, vamos ao cálculo de raiz, só que agora raízes não exatas. Existem raízes que não são exatas, então vamos ver como proceder no caso de raízes não exatas. Por exemplo, um caso bem simples, se eu quiser calcular a raiz de 125, a raiz quadrada de 125. Essa raiz não é exata. Vamos começar fatorando o 125. É divisível por 5. 125 por 5 dá 25. Novamente é divisível por 5. 125 por 5 dará 5. Que por 5 é igual a 1. Bom, temos uma raiz quadrada, então vamos formar grupos. Vai ficar 5 ao quadrado. Só que o outro é 5 elevado a 1. Não tem como formar outro grupo. Observe o que acontece. Vai ficar raiz quadrada de 5 elevado ao quadrado vezes o outro 5 elevado a 1. Já mostrei a vocês que, como é um produto dentro de uma raiz, pode ser separado em duas raízes. Bom, raiz quadrada de 5 ao quadrado é o mesmo que raiz de 25. Logo, temos aqui, ó, eliminado o sinal da raiz. Já a raiz de 5 elevado a 1 é a própria raiz de 5. Então, o resultado disso é o mesmo que 5 vezes raiz de 5. Este é o resultado do nosso cálculo. A raiz quadrada de 125 é 5 raiz de 5. Bom, para continuar, eu teria que saber quanto é a raiz de 5. E normalmente nos problemas não são exigidos isto. Normalmente, mas por exemplo, provas do CESP é necessário conhecer. Tá? As provas do CESP, em algumas situações, não te dão o valor da raiz de 2, de 3 e de 5. Então é bom, vamos guardar esses valores como observação. Quanto é a raiz de 2? Aproximadamente, o valor não é exato, é 1,41. Na verdade, existem muitos outros números que formam a raiz de 2. Não é um valor exato, mas se arredonda para 1,41. Quanto é a raiz de 3? A raiz de 3 é aproximadamente 1,73. Então é necessário memorizar esses valores, infelizmente. Depois de nomeado, não se preocupe, que existe calculadora onde você vai trabalhar no órgão público ou no seu celular. Aí você faz esse cálculo. Ou no Excel, num computador. Tá bom? Mas infelizmente na hora da prova não vai ser dado esses valores, não vão ser dados. E a raiz de 5 é igual aproximadamente a 2,23. Tá bom? Então, o nosso cálculo termina nisto aqui, 5 raiz de 5. Agora, caso a prova não te dê o valor 5 raiz de 5, aí teria que lembrar que a raiz é 2,23, a raiz de 5, e multiplicar por 5. Bom, vamos, não é, finalizar com mais um exemplo. A raiz de índice, vamos colocar novamente uma raiz, não é de índice, só que agora é índice 4 de 1024. Bom, o primeiro passo é fatorar o 1024. 1024 é divisível por 2, que dará 512. Que é divisível novamente por 2, faça a conta, você vai constatar que é 256. Novamente por 2, o resultado, 128. Novamente por 2, o resultado, 64. Por 2, 32. Por 2, 16. Por 2, 8. Por 2, 4.
por 2, 2 e 2, 1, encerra a fatoração. Bom, não se preocupem em fazer com essa velocidade, né? São anos e anos de treino, né? Eu costumo dizer que o efeito colateral foi a perda de cabelo, então não se preocupe com isso, né? Seus concorrentes não têm essa agilidade toda, tá bom? Vamos agora agrupar 4 em 4. 2 elevado à quarta, vezes 2 elevado à quarta, novamente, vezes 2 elevado ao quadrado. Veja que eu não posso formar grupos, né, exatos, com potência 4. Bom, reescrevendo, a raiz quarta de 1024 será a raiz quarta de 2 elevado à quarta, vezes 2 elevado à quarta, vezes 2 elevado ao quadrado. Bom, vamos usar a propriedade que eu mostrei antes. Logo que é produto, eu posso separar em 3 raízes. É claro que na prova não é necessário isto. Isso aqui é só para ficar bonito no seu caderno. Na prova, corta logo e tira da raiz. Raiz quarta de 2 ao quadrado. Veja que o primeiro valor 2 sai da raiz, o segundo valor 2 sai da raiz. 2 vezes 2. Já o último não sai, mas é possível simplificar. Existe também uma propriedade da radiciação que permite simplificar. 4 dividido por 2 dará 2. E 2 dividido por 2 dará 1. Então vai ficar raiz quadrada de 2 elevado a 1, que é a própria raiz quadrada de 2. 2 vezes 2, 4. Raiz quadrada não precisa escrever o valor 2 como índice e nem o valor 1 como expoente. Então o resultado é 4 raiz de 2. Esse é o resultado da raiz de índice 4 de 1024. Bom, minha gente, por enquanto é só. Terminamos mais uma etapa. Na sequência das nossas aulas, vamos entrar no conjunto dos números inteiros. Terminamos aqui exemplos relacionados às operações matemáticas com números naturais.